Sonia, no vídeo que você fez chamando os alunos para assistir sua palestra, você disse que é contra o dogma no marketing eleitoral. A minha pergunta é, como é fazer política sem seguir esse esquema que já está estabelecido? Por um lado é mais difícil porque você contra a rapa. Você vai ter 2 milhões de pessoas profissionais, amadoras, interessadas, sinceramente interessadas, querendo te ajudar, falando pra você que você está fazendo tudo errado, que não é assim que se faz, que tem que ser de outro jeito. Então é meio quixotesco, assim, né? As pessoas acham que você não está disputando pra valer, que não é sério, sabe? Ou que é uma estratégia ao contrário, sabe? Que você faz tudo ao contrário só de teimosia, só por... Então, além de tudo mais que você tem que aguentar numa campanha, ainda tem que aguentar os aliados te trollando, entendeu? Mas tudo bem, acho que é sempre assim, quando você tem uma convicção, você tem que estar pronto para enfrentar as opiniões contrárias, né? Normal, senão nem entra na política, né? Se você já não aguenta a diversidade da campanha eleitoral, então é mau sinal. Entendi. Sabe muito de música, sabe muito de esporte, por que entrar na política agora? Porque eu não aguentava, mas porque, eu sempre gostei muito de política, sempre militei, né? Sempre atuei politicamente, sabe? No grêmio do colégio, no grupo da igreja, na minha rua. E na minha profissão, quer dizer, como comentarista de futebol, eu tinha posições políticas, bandeiras, críticas, como apresentadora de televisão da MTV ou da Cultura também. E até certa altura isso me satisfez como forma de militância, mas chegou um ponto em que isso não me satisfazia nem um pouco, assim. Era muito bom escrever uma coluna na Folha e fazer uma denúncia, muito horrível não dá em nada, sabe? Ou falar na MTV de coleta seletiva e reciclagem, legal, as pessoas se interessam. E cadê a política pública, entendeu? Então foi por decepção, depressão, impotência que eu quis fazer da minha atividade principal a atuação na política e não mais atividade paralela, entendeu? Em relação a outras coisas que tomavam mais meu tempo. Eu queria dedicar a maior parte do meu tempo à política, à vida pública, à administração pública. E quais serão suas bandeiras agora nessa candidatura à Prefeitura de São Paulo? Olha, a inter-relação que existe entre as medidas de longo prazo e as necessidades de curtíssimo prazo. Assim, a gente sabe disso, é até um chavão dizer assim, mas no Brasil a gente não planeja a longo prazo. A gente faz tudo a curto prazo e depois de 30 anos fala, putz, a enchente, né? Claro, a enchente. Endireitaram o rio, cimentaram o leito do rio, cimentaram a margem do rio e agora reclama que a água extravasa, entendeu? Sim. Então, por um lado você tem uma necessidade imediata, vai ter enchente agora no verão. Por outro, você tem que planejar a cidade para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então, é ter a visão macro de longo prazo e a urgência do micro, sabe? Hoje a gente não pode mais tolerar calçada esburacada, córrego poluído e moradia em área de risco. E além disso, assim, também ouvir tanto os grandes especialistas, as pessoas que têm a condição de fazer uma análise macro, tudo, e o cara que tá lá na ponta, entendeu? Porque o gestor do sistema de transporte, o especialista em transporte, ele tem uma visão diferente da do usuário e importante. Ele vê ali o cruzamento das coisas, das linhas e tal. Mas ele não tem a experiência do usuário que fica na calçada esperando o ônibus, que olha pro letreiro do ônibus e não enxerga, entendeu? Então você tem que dar espaço para essas duas coisas, para o embasamento técnico e para a vivência do usuário, para você tomar a melhor decisão política possível. Quais seriam seus planos para o trânsito caótico aqui de São Paulo? Olha, o princípio básico é priorizar o coletivo em relação ao individual, o que significa melhorar o coletivo, incentivar o uso do coletivo, sem dúvida, aí todo mundo concorda, mas também criar medidas para desestimular o uso do automóvel, o transporte individual motorizado, entendeu? Aí você já começa a mexer no que as pessoas não querem. Elas falam, não, tem que ter mais metrô, tem que melhorar o trânsito, tem que ter ônibus mais confortável, desde que eu continue com o meu carro até quando eu quiser, até onde eu bem entender. Isso não é viável, não é viável. Isso significa, por exemplo, proibir muito mais o estacionamento em vias públicas. Por exemplo, isso é uma medida para liberar a faixa de rolamento, mas também para desestimular o uso do automóvel, porque o sujeito
se acostuma com essa ideia de que ele vai largar o carro no meio-fio. Pô, é uma propriedade privada ocupando espaço público. Da onde a gente tirou essa ideia de que tudo bem, entendeu? Então esse é um princípio básico da mobilidade. E um outro princípio básico, sem o qual não vai ter sistema de transporte no mundo que funcione, é você diminuir a demanda, que hoje é excessiva. Quando você tem 2,5 milhões de pessoas saindo todo dia da zona leste, da região metropolitana, em direção ao centro, porque lá onde elas moram não tem emprego, não tem quase nenhuma atividade econômica, elas têm que viajar todo dia para vir trabalhar e voltar todo dia de volta, e viajar de volta, não dá. 2,5 milhões de pessoas é a população de Belo Horizonte, vindo toda da zona leste para o centro no mesmo horário, entendeu? Então se você não investir em mais atividade econômica nas bordas da região metropolitana, capital e municípios vizinhos, e investir decisivamente para que mais pessoas das rendas menores possam morar na região central, a região central é super valorizada. Tá cada vez mais difícil alguém que ganha 3 salários mínimos comprar um apartamentozinho aqui na região central, no centro expandido. Então você cria políticas para garantir que isso seja possível, você vai ter gente demais viajando e não vai caber. Não vai caber na rua, não vai caber no ônibus, não vai caber no metrô. Esse estímulo de comprar carro, você não vai estar enfrentando uma indústria muito forte que é a automobilística? Claro, uma indústria automobilística, a de publicidade, portanto, os meios de comunicação e uma cultura, que é o mais difícil. A cultura é o que sustenta isso tudo. A gente se acostumou desde o Juscelino a associar a indústria automobilística ao sucesso da nação e a propriedade de um automóvel ao sucesso individual. Então as pessoas não usam carro só porque elas precisam se deslocar, elas usam carro porque por status, por hábito, por vício, por compulsão, por dependência. Então é isso, assim, as pessoas podem ter carro, podem continuar usando carro, mas desde que isso não sacrifique a cidade toda para o sujeito não abrir mão de andar sozinho no automóvel. É penoso, mas assim, por outro lado, essa cultura já está mudando. E é possível mudar. A Alemanha adora automóvel, produz assim alguns dos melhores automóveis do planeta. Os alemães andam muito de bicicleta, trem, ônibus e metrô, entendeu? Então é possível gostar de automóvel, amar automóvel e não ser dependente, compulsivo por automóvel. Legal. Para finalizar, eu queria que você desse uma dica para os jovens que estão tão desanimados com a política hoje em dia. Bom, razão para ficar desanimados, não só os jovens, né? Assim, os jovens levam a fama de serem os desanimados, mas quem já foi jovem, militou, hoje também está desanimado. Então é o seguinte, normalmente quando alguma coisa me desanima, eu vejo o que eu posso fazer para mudar, entendeu? Se eu tô revoltada com a minha família, eu vou lá e quebro o pau. Se eu tô revoltada com a faculdade onde eu estudo, eu vou lá e quebro. Então se a gente está inconformado com a política, com a administração pública, o jeito é interferir. Para interferir, você não precisa necessariamente ser candidato a vereador, ser líder, militante partidário, mas você pode se organizar em grupos de mobilização, de pressão e necessariamente escolher bem os seus representantes, porque eles têm muito poder. Eu quis entrar na política que era para ter mais poder de interferir no rumo das coisas. Os políticos têm poder grande de interferir no rumo das coisas. Então você tem de interferir na escolha dos políticos. Não é só votar, mas inclusive procurar influenciar as pessoas para que elas percebam a importância do voto delas, ser mais consciente também. Soninha, muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês.